Eles vão todo domingo lá, bonitinho. Aí agora, tem alguns teens que estão virando flame, eles não estão querendo que eles participem do culto. Pensa numa coisa dessa. Gente, amém? Paz, igreja. Todo mundo na bênção? Vamos orar rapidinho. Senhor, nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha nos amoldar essa noite, que o Senhor venha trazer a tua palavra ao nosso coração, que nós venhamos ser transformados pelo aquilo que vem de ti, Senhor. Que as suas palavras, as suas letras venham entrar no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos compreender cada dia mais a verdade do seu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar algo com vocês hoje. Deixa eu só me organizar aqui. O título da mensagem hoje é O Coração do Rei. O caráter do líder, do cristão e a pessoa de Jesus. Essa é a primeira parte de algo que eu quero compartilhar com vocês e é a continuação daquilo que a gente falou sobre o nascimento do nosso chamado. Depois que a gente passa por todas aquelas fases e até que o chamado vem, né, a gente passa pelo tempo, pela energia, a gestação, a renúncia e aí o chamado nasce. Mas aí nós temos que entender como gerir isso. E aí a gente pensa que ser cristão é uma tarefa impossível. Como pregar um Cristo, como pregar santidade, como pregar expectativas, esperanças e fé ao mundo que está caído, corrompido e destruído. É impossível para que um ser humano possa fazer isso, visto que a própria natureza dele é decaída. E é por não menor do que esse motivo que Jesus nos envia o Espírito Santo. O que é impossível para o homem é factível para Deus por meio do seu Espírito. O que era impossível para nós, proclamar um evangelho da verdade e da justiça, do sacrifício de Cristo, com o Espírito Santo isso é possível. Então Deus nos designa em Apocalipse 1:6 para sermos reis e sacerdotes. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha, qual é a função de um cristão no reino de Deus? Qual é o meu papel depois que o meu chamado nasce? Qual é o meu papel nesse mundo em relação à vontade de Deus para a minha vida? Está aqui em Apocalipse 1:6. Nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo o sempre. Amém. É simples. Duas características nos foram imputadas. Para o quê? Para Deus e para o Pai. Esse é o motivo. Não há outro motivo. Para que nós possamos glorificar a Deus, a Cristo, por meio das nossas ações de reis e sacerdotes. O sacerdócio, ele nos dá direito a uma vida no Santo dos Santos. Ele nos dá direito à intimidade genuína com o Senhor, a entrar num lugar, numa atmosfera de adoração, onde nós vemos Deus face a face. Eu não quero falar do sacerdócio hoje. Isso fica para um outro momento. Hoje eu quero falar da vocação de rei. Que às vezes, poucas vezes, a gente se aprofunda no que é isso. Obviamente, quando ele fala, ele não está falando que Deus vai dividir pedaços na terra e dar para cada um de nós e falar assim, ó, reina sobre essa fazenda, reina sobre essa cidade. Não que nós não possamos exercer governo, mas não é isso que ele está falando. Não é um reino terreno. O próprio Jesus recusou um reino terreno. Quando os homens, a expectativa, quando você vê no livro de Mateus, a expectativa
Os evangelhos, cada um, eles trazem uma visão diferente de Cristo. O de Mateus, ele traz expectativas de um reinado natural. A expectativa do judeu em receber o Messias que vai reinar nesse mundo de forma natural e carnal. Tá? E aí a gente entende que a expectativa, para o povo judaico, eles esperam por um outro Messias, que vai fazer exatamente isso, trazer a paz nesse mundo. E aí quando você vê as características das expectativas dele, você vê que é muito das características do anticristo. Um reino natural. Então, assim, possivelmente quando eles verem o anticristo, eles vão achar, e é o que o livro de Daniel fala, muitos dos sábios serão enganados, porque a expectativa deles é num reino carnal. Mas Jesus, ele fala, eu não sou, o meu reino não é deste mundo. Ele proclama isso a César. Ele proclama isso ao reinado romano. Ele está falando, olha, o meu reino não é como o de César. O meu reino não é desse mundo. Então, se o próprio Jesus renunciou a isso, sendo que ele poderia tomar posse disso, isso não é para nós. E aí nós temos que pensar, então, nós vamos reinar no céu, seremos como os reis. Nós temos que entender que o reino de Deus só existe um rei, que é Cristo. Nós possamos desfrutar da benevolência do seu reinado, mas há somente um rei no céu. Só um é digno de louvor e adoração. Há um só trono, e ele é de Cristo. Então nós não é esse tipo de reino que ele está falando. O que ele está falando é da majestade da coroa que está destinada a nós. É a coroa que Paulo fala. É a expectativa de quando Estevão vê os céus abertos e vê o Filho do Homem à direita de Deus, e ele está indo na expectativa daquilo que ele vai receber. É a expectativa da realeza de Deus em nós. Se nós somos cidadãos de um reino, é natural que nós tenhamos a característica desse reino. Então, se nós somos peregrinos nesse mundo, não somos desse mundo. Nós temos características reais de outro reino, que é o de Cristo. E aí nós temos que entender que esse reino, ele já veio. Jesus, ele prega, assim como João Batista, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é tomado pela força, mas não é a minha, a sua força. É a força de Cristo. Nós não somos capazes de fazer o reino vir. Então, quando Jesus fala, o mundo jaz do maligno, ele está falando, esse mundo está deteriorado. Mas vos é chegado o reino de Deus. O que é que acontece? No Antigo Testamento, você tem vários símbolos para a representação judaica de Cristo. Concorda? Você entra no lugar santo, aí você tem um candelabro, você tem os pães. Então você tem várias coisas, e dentro você entra, tem um incenso do Santo dos Santos. Por quê? Porque havia uma separação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Então o Espírito Santo, ele vinha sobre o homem. A palavra fala que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. O Espírito do Senhor veio sobre os profetas, mas não permanecia. Então as coisas tinham que ser santificadas para o serviço na casa do Senhor, porque elas eram a representação material daquilo que existia no céu. Mas quando Jesus vem e traz o reino, a gente não precisa mais do simbolismo. Por quê? Porque agora as coisas espirituais, elas se tornam reais. Então, quando eu não preciso, a guitarra não é santa. Ela não é santificada para o serviço. O baixo, né? Vocês viram como é que eu entendo de música, né? Está confundindo o baixo. Ele não é, mas quem é santo? O instrumentista. Então, quando ele toca o baixo, ele tem uma vida santa, ele santifica o instrumento pela vida dele. Porque ele é rei, ele tem majestade, ele tem o Espírito Santo selado nele. Então, quando Jesus rasga o véu e não há mais separação, ele é a ponte de ligação, ele traz o reino. E as coisas espirituais agora, elas não estão encobertas por um simbolismo, elas são reais. Hebreus 9 fala que ele entra, né? Quando Jesus entra ali, ele entra no Santo dos Santos com o teu sangue real.
levando o seu sangue, ou seja, ele está levando o sangue natural a um tabernáculo, a um lugar santo espiritual. Ele está conectando o que é enxergado e visto aos olhos dos homens com aquilo que é visto aos olhos espirituais. E aí nós estamos esperando a volta de Cristo para o quê? Para as coisas que são vistas com os olhos espirituais hoje, no futuro, quando Cristo vier, elas se tornarão também vistas a todo olho carnal, mas elas já estão aqui. Eis que nós veremos das nuvens, ele vindo num cavalo, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a todo olho. Aí é a manifestação da plenitude das coisas espirituais, do reino do qual nós pertencemos no mundo carnal. Mas as coisas espirituais já estão aqui. Não há mais separação, não há mais simbolismo. Jesus trouxe o reino. E aí nós temos que compreender o que nós precisamos para termos essa natureza real em nós, para compreendermos esse mundo espiritual em nós. A gente não tem como falar isso. A gente pega Salmo 113, 7 a 8, e diz assim: levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Primeira coisa que nós temos que ter é identidade em Deus. Se você não tiver identidade em Deus, não entender que você é rei e sacerdote, você vai ser facilmente abatido pelas coisas desse mundo. Porque quando você compreende a identidade daquilo que você foi formado, você discerne as coisas espirituais. Você presencia e enxerga o mundo espiritual à sua volta. Isso não vem de nós. Isso vem pela escolha de Deus. Não sou eu que conquisto um lugar à mesa. Eu sou convidado a uma mesa que já está posta, que já está pronta. Porque Ele quer. Ele quis trocar as minhas vestes. Ele reservou um lugar para a minha mesa. Ele falou que eu sou rei e sacerdote. Ele só porque pediu o quê? Vamos trocar as vestes. Vamos nos arrepender dos pecados. Para reconhecer que nós precisamos de uma nova identidade. Arrependimento é isso. Eu preciso de uma nova identidade, pois a minha ofende a Deus. É entrar num lugar de admiração, e aí não tem como você falar isso sem entender os reis que passaram sobre Israel. E a gente fala do primeiro deles, é o mais famoso, é Davi. Davi significa o amado, o escolhido. Logo, o seu nome diz muito sobre o seu relacionamento com Deus. Davi é o homem segundo o coração do Senhor. Aí você pensa, como o homem segundo o coração de Deus pode ter falhado tanto? Aí nós vamos entender na história de Davi, que ele não é a exposição, ele não é a extração do coração de Deus, ele é o homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é aquele que ama fazer o que o Senhor pede. É diferente. O coração de Deus é Cristo. Aquela lá é a revelação perfeita do coração de Deus. Agora, o homem segundo o coração de Deus é aquele que ama, mesmo com suas falhas, fazer a vontade de Deus e quer, se arrepende e progride, se arrepende e progride. Esse é Davi. Atos 13, 22 diz assim: e tendo deposto a este, levantou-se como rei a Davi, ao qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O escolhido, o amado, é aquele que faz a vontade do Senhor. Não só pelo nome de Davi, mas o próprio Jesus fala: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. 1 Reis 9:4. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez a seu pai, Davi, se fizer tudo o que ordeno você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças. Davi andou com integridade. O que mais me entristece quando você vai ler as histórias dos reis e fala assim no final: ele morreu, mas não fez tudo com inteireza de coração.
Isso é pesado contra aquele rei. Mas a inteireza de coração, quando fala e serviu ao Senhor, ou reinou com inteireza de coração, é o que? O coração todo. Não significa que nós não temos falhas, mas significa que todo o nosso coração, inclusive as nossas falhas, estão dispostas diante do altar do Senhor. Isso é ser segundo o coração do Senhor. A inteireza do coração de Davi é um fator predominante em toda a sua história. Toda a sua história. Natã vem confrontá-lo e fala: Davi, havia um homem poderoso que tinha várias ovelhas, e um homem tinha uma única ovelha, que cuidava dela com todo carinho, com todo amor. Veio aquele homem poderoso e tomou aquela única ovelha daquele outro pastor e ainda o matou. Davi fala: é digno de morte. Aí Natã fala: este homem é você, Davi. Aí Davi fala: pequei contra o Senhor. Aí Natã logo em seguida fala: mas o Senhor te perdoou. Por quê? Arrependimento. O coração de Davi ali se constrangeu e falou: que loucura eu fiz contra o Senhor. Tem as consequências do pecado. Absalão se deita com as concubinas de Davi, Davi é perseguido, expulso por Absalão. E num dado momento, Davi está indo, fugindo, ele sai pela porta dos fundos, né? E ele está no caminho, e aí ele está sendo apedrejado e xingado. O comandante dele, mais que depressa, fala assim: vou matar esse homem que está fazendo isso, Davi. O que Davi fala? Não, deixa, pois o próprio Senhor o colocou para me afrontar. O que Davi está falando? Isso é consequência do meu pecado. Ele jamais iria. Quando ele faz o censo e vem a praga, né, vem a consequência do pecado, o Senhor dá a ele escolha. E aí o Senhor fala, ele vê o anjo com a espada, né, e ele fala, o Senhor fala: o que você quer? Que seus inimigos te persigam, né, quer isso? E aí uma das propostas é vir na praga. E ele fala: longe de mim cair na mão dos homens, que eu caia na mão do Senhor, pois o Senhor é misericordioso. Vocês entendem isso? Não importa a condição que eu estou, eu tenho que estar na mão do Senhor. Não importa qual problema eu esteja enfrentando, eu tenho que estar na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso e justo. Bendito é o Senhor. O segundo ponto de um coração de um rei é um coração pacífico. O nome Salomão significa pacífico, é uma característica fundamental em um rei. Um espírito e alma pacífico traz conforto e consolo a todos ao seu redor. Saul viveu guerras, Davi lutou as guerras de Saul. Davi viveu em guerras, homem de guerra. Mas Salomão não. Salomão era pacífico, Salomão era promessa de que haveria paz em todo Israel. 1 Crônicos 22:9. Eis que te nascerá um filho que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Você entende? Sabe por que é importante a gente ter um coração pacífico? Não um coração apático e abatido, são coisas diferentes. Porque um coração pacífico é um atrator de sabedoria e conhecimento. Um homem em guerra, ele não consegue progredir. Um homem que vive de guerra dia a dia, que a sua mente está em guerra, que ele é voraz em procurar o conflito, que tudo dele é a guerra, que tudo dele é o rancor, que tudo dele é o ódio, que tudo dele se resolve pela espada, é incapaz de adquirir sabedoria e conhecimento. Por isso que o reino de Salomão prospera da forma que prospera. Sabe por quê? Porque um homem pacífico, ele encontra no Senhor, por meio da humildade, um reconforto. Salomão olha para todo aquele povo, olha para a estatura que foi Davi, seu pai. O homem que Davi foi diante de Deus, ele fala: eu estou perdido. Como que eu vou governar esse povo? Olha a referência deles anterior, é Davi. E olha quem eu sou, Deus.
E aí ele entra e fala: Senhor, dá-me, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderá julgar este povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens, honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens, honras, quais nenhum rei antes de ti teve, nem haverá depois de ti que tenha coisas semelhantes. Olha, um homem pacífico, ele gera um coração humilde. Um homem com coração humilde recebe as benevolências do Senhor. Sabedoria e conhecimento, para que haja paz. Salomão não entrou em guerras, mas ele governou os reinos ao seu redor muito mais do que Davi e Saul. Pela sabedoria e o conhecimento, pela graça de Deus. Davi não conseguiu erguer um templo. Salomão não só ergueu um templo, mas como esse templo foi cheio da presença de Deus, como nunca havia acontecido na história de Israel. Depois a gente pode falar a gente vai falar mais para frente da falha de Salomão, que aflige alguns reis. Mas sabedoria é fundamental. Tiago 1,5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e será-lhe dada. Por que a gente não ora muito por sabedoria, se a própria Bíblia fala, se tem falta, tem que ter, é falta, é ausência. Ele está falando, você não é sobrando, ele está falando, está faltando, ou seja, algo que deveria existir, não está ali. Então nós temos que orar e pedir a Deus que a todos dá. O Deus de sabedoria ama derramar sabedoria. Isso deveria ser constante na nossa oração. O coração do rei, além de ter identidade, saber que ele é amado, também tem que ter um coração pacífico, sábio. O terceiro ponto é um coração restaurador. O terceiro rei que eu quero falar é o nome Josias. Significa o Senhor traz salvação, ou Yahvé cura. E assim foi caracterizado todo o reinado de Josias. Quando Josias foi reinar, haviam tido muitos reis antes dele que não amou o Senhor. E todo Israel estava corrompido. O templo estava abandonado. Ninguém se preocupava com o templo. Estava em ruínas, literalmente. Josias manda eles entrarem e tirarem as ruínas. Olha a loucura, como que esse povo estava vivendo. De repente se acha um livro da lei ali. Aí eles trazem, o sacerdote traz para Josias. Eu fico imaginando o que esse sacerdote estava fazendo se ele não tinha um livro da lei. Como que ele sabia como eram os processos que Deus queria, como era a liturgia que Deus queria. Olha o quanto que eles estavam distantes do Senhor. Aí eles leem para Josias o livro da lei, e Josias rasga as vestes, ele fala, estamos loucos, estamos condenados, nós não estamos fazendo nada que agrada ao Senhor. Ou seja, eles tinham liturgia, eles tinham sacrifício, mas eles não tinham o quê? A bússola, que é a Bíblia. Ela estava no meio dos escombros, e ninguém tinha sentido falta, estavam fazendo as coisas, estavam achando que estavam adorando a Deus. Aí Josias fala, não, vamos restaurar o templo. Ele se motiva, ele rasga as vestes, mas ele se motiva, e ele fala, de forma alguma, 2 Crônicas 34, 33, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras, que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Esse é um cara restaurador. Coração de um rei, ele tem que ser... Qual é o significado do nome de Josias? Yahvé cura. Ele está trazendo cura, restauração. Nós estamos doentes, nós estamos enfermos. Nós estamos adorando um Deus que nós não conhecemos. Nós precisamos do quê? Da Bíblia. E ele traz santidade ao povo. Ele traz mudança de rumo. Então, além de sermos amados,
de ter um coração segundo a vontade do Senhor como Davi, além de sermos pacíficos como Salomão, para termos sabedoria e conhecimento, nós temos que entender que Yahvé cura. Nós temos que ter um coração restaurador. A responsabilidade é nossa. Se há um desvio, uma falha, sou eu e você que somos responsáveis por adentrar no templo e tirar as ruínas e tirar os escombros, para que o povo receba direção, para que o povo receba santidade. Não há como transferir. Josias podia ter falado, mas nenhum rei fez isso antes. Você imagina o tamanho do impacto do trabalho que Josias teve? Isso não foi fácil. Havia vários reinados que o povo estava vivendo extremamente distante do Senhor, do jeito que queria. Mas Josias não se apegou à dificuldade. Ele falou, se Deus quer assim, eu vou fazer assim. Não é como eu quero fazer, é como Deus quer que seja feito. Um restaurador é como uma lâmpada acesa diante da sociedade, em que nela pode se ver a vontade e os mandamentos de Deus. Você é uma lâmpada acesa. Essa lâmpada não pode se apagar, para que o povo não se perca nas trevas. E essa lâmpada não pode ficar fraca, para que a penumbra não confunda as pessoas. Essa lâmpada tem que ser forte, e ela deve apontar constantemente para Deus, afirmando todos os dias que dele vem a cura e que dele vem a salvação. Eu e você não podemos ser uma lâmpada meia boca, que só gera penumbra, senão as pessoas vão ficar na dúvida, o que ele está falando, o que ele está explicando, o que é isso? É o que fica no muro, né? Nas batalhas o cara que fica no muro é o mais problemático, porque é ele que faz a interpretação do que está lá de fora. Então, homens que estão no muro, eles têm que ser posicionados, eles têm que saber, né? É o caso de Josué e Caleb, eles sabem quem Deus é. Então, nós temos que ser lâmpadas posicionadas, não pode ser uma lâmpada mais ou menos, porque um tanto de lâmpada mais ou menos gera penumbra, e ninguém vive bem na penumbra. O ser humano não é para viver na penumbra, o ser humano é para viver na luz, onde todas as coisas são expostas. Então é minha obrigação e a sua viver em santidade, para que todas as coisas ao nosso redor sejam restauradas e que a graça do Senhor resplandeça às pessoas ao nosso redor também. 2 Crônicas 35:18 diz assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Olha para você ver, nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Nunca, nem Davi celebrou uma Páscoa como essa, nem Salomão celebrou uma Páscoa como essa, mas Josias não se ateve à dificuldade. Ele falou, eu vou restaurar, não só restaurar, como fazer melhor para glorificar o nome do Senhor. E aí você vê ele fazendo isso com sacerdotes e levitas. A gente pega a história dos levitas, a gente pensa, não, levitas, eles foram separados pelo Senhor, que maravilha. Não, você tem que voltar um pouco mais atrás para você entender por que os levitas foram separados. Quando Moisés desce da montanha, 40 dias lá, e o povo está adorando o bezerro de ouro, os levitas, a tribo de Levi se posiciona, pega as espadas e fala com Moisés, nós não nos corrompemos, se você quiser, nós passamos a espada em todos agora. Você entende? Eles foram escolhidos não de forma arbitrária, eles foram escolhidos porque desde o início o coração deles não se corrompeu. O povo adorava o bezerro de ouro e os levitas estavam lá, vamos esperar Moisés descer, a gente não. Moisés vai voltar e nós vamos estar aqui em pé, esperando para fazer a vontade do Senhor. Por isso que eles foram separados para o serviço do templo, do tabernáculo e depois do templo. Não foi aleatório, Deus olhou, nossa, eu gosto da tribo de Levi, não. Eles se posicionaram e como consequência do posicionamento deles, eles foram separados por Deus. É assim na nossa vida, meu irmão. Primeiro a gente se posiciona, depois Deus separa. Davi se posicionou como um pastor de ovelhas do pai dele, de Jessé.
E por consequência do seu posicionamento, ele foi separado para ser pastor de Israel. É o posicionamento de amar o Senhor. O outro ponto é que nós devemos ter, um rei deve ter um coração de fé. O nome Ezequias significa Yahvé fortalece. Isso expressa confiança na força que vem de Deus. Ezequias é um rei fenomenal. O cara passava dentro do templo adorando o Senhor. 2 Crônicas 30, 17 ao 20. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelos que os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Vocês entendem o que é um coração de Ezequias, um coração de fé? Ele estava restaurando a Páscoa também. E é naquela confusão do povo ansioso em ser restaurado, em desfrutar da Páscoa, nem todos tiveram tempo de se purificar, chegaram e comeram da Páscoa. Isso ofendia a Deus. Mas o que Ezequias fez? Ezequias era um homem de extrema fé. Ele não condenou o povo, ele falou: Senhor, esse pecado é consequência simplesmente de um coração que anseia em te buscar. Perdoa-os. E por causa da oração de um homem de fé que Deus podia mudar a situação, o Senhor perdoou e os sarou, porque eles tinham ficado doentes. Não é uma escolha. Eu e você devemos ter fé e fé em abundância, para saber que Deus nos fortalece nos momentos mais difíceis. O rei da Síria vem contra Jerusalém. O exército assírio era monumental maior. Ele cerca eles, começa a ofender, Jerusalém está sitiada. O que Ezequias faz? Ele simplesmente fala para o povo: não temam, pois o Senhor é conosco. Ele e o profeta Isaías, eles consolam o povo. Eles trazem consolo e fortalece o povo na esperança de que o Senhor é com eles. Ele reúne o povo na praça e fala: não se preocupe com os assírios que estão lá fora. Nós servimos ao Senhor, nós celebramos ao Senhor. Não se preocupe com o mundo que está lá fora. Nós servimos ao Senhor, Ele é coluna nessa casa. E aí os assírios são desbaratados, e eles voltam desesperados. O rei da Síria, quando entra, ele retorna ao seu reino, ele é até morto pelos seus filhos. E o nome de Ezequias fica notável diante as outras nações ao seu redor. Uma vitória sem levantar uma espada. Semelhante à vitória de Josafá, que talvez seja a batalha que eu mais ame na Bíblia. Uma vitória pelo Espírito do Senhor. Vocês imaginam o que é isso? Você está cercado, você olha ao redor. Está tudo cercado de um exército inimigo. Quando você olha de novo, não tem nada. Imagina, Eliseu andando, e aí o seu servo fala assim: mas e agora? Tem um exército ali. Aí Eliseu fala para ele: não se preocupe, maior é o número dos que estão conosco. Imagina Eliseu olhando ao seu redor, carruagens de fogo, anjos. O Senhor está aqui, então eu não preciso de mais ninguém. Eu preciso do Senhor, eu preciso de fé. Lembra que eu falei do início? O reino de Deus veio, as coisas espirituais estão aqui. O Senhor está aqui. Ele me fortalece em meio à adversidade. Jesus fala: Pedro, chegará o dia que os homens cingirão você e você será levado. Quando chegar esse dia, fortalece a fé dos teus irmãos. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Fortalece o coração daquele que está desvanecido. Um coração de um rei tem que ter fé. E o último ponto é um coração ousado.
Ser ungido rei pelo Senhor é um privilégio de poucos homens. Quando você pega a Bíblia, todos os reis, eles foram descendentes de outro rei. Exceto Saul, Davi, a gente conhece a história desses dois, mas tem um terceiro cara, que a história, quando eu estudei a história dele a primeira vez, foi um confronto para mim, que é Jeú. No meio da separação, depois que Salomão cai, Jeú é ungido rei, sobre as 11 tribos. E o nome Jeú significa Yahvé é ele. Acabe reinava. Ele não reinava, desculpa. Jezabel reinava com a coroa de Acabe. Estava tudo destruído, tudo do jeito que o diabo gosta. E é engraçado que Jeú não é um homem à parte. Ele era capitão do reino. Imagina o coração desse cara. Ele vendo tudo aquilo e o nome dele significa Yahvé, é ele. Ele vendo Jezabel destruir, profanando o lugar santo, profanando todo o reino, e o nome dele é Yahvé, é ele. E aí, quando Elias, revoga o seu chamado, Geazi vai ungir Jeú rei. E quando ele chega, ele unge, derrama óleo sobre a cabeça de Jeú. Aí os outros soldados perguntam, o que ele veio fazer aqui? E aí Jeú fala assim, não se preocupe, não sabe como são os profetas, eles são meio loucos. Mas eu amo a postura de Jeú, porque depois que ele recebe o óleo da unção sobre ele é avassalador. Ele não para mais. 2 Reis 9, 22, 24, olha o coração desse cara. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias, traição há, Acasias. Mas Jeú enteosou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Ele não pensa duas vezes, havia uma profecia contra Ciclano. Ele vai lá e executa a profecia. É o melhor executador de profecias da Bíblia. Há uma profecia contra a casa de Acabe, contra os filhos, ele encontra os caras no campo, ele mata todos. O que ele está falando? Tem uma profecia, está faltando quem execute a profecia. Olha eu aqui, com o óleo derramado sobre a minha cabeça. Ele não para. Por quê? Porque ele tinha um coração ousado, um zelo descomunal. E o coração de Jeú, em um determinado momento, ele me confrontou, porque você vem da linha do coração de Davi, o coração de Salomão pacificador, aí você vem do coração de Josias restaurador, você vem do coração de Ezequias de fé e fortalecimento, mas Deus está falando, essas coisas são maravilhosas, mas você precisa de ousadia e zelo. Você não pode permitir que as entranhas das trevas corrompam o que é sagrado. Nem que por isso você tenha que confrontar o que está estabelecido. 2 Reis 9, 30 ao 36. Aqui eu amo, porque olha o coração de Jeú. Eu vou citar para a gente ganhar tempo. Depois que ele executou todas as outras profecias, Jeú, ele era conhecido até pelo jeito de conduzir o seu carro, era diferente, a ousadia dele era tão grande, o zelo dele era tão grande que os homens viam, os caras sobre as torres, eles viam, quem vem lá? Aí o cara fala, pelo jeito de conduzir a carruagem é Jeú. O cara vinha voraz, ele falou assim, agora é a minha vez, Yahvé é ele, eu não vou perdoar nada, o Senhor tem que ser glorificado. E aí o que acontece? Quando ele vai ao encontro de Jezabel, só faltava ela, o que ela faz? Fala, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ela falou assim, todos os homens caem no meu charme. Eu corrompo o coração de todos os reis. Aí Jeú chega, ele olha e ele fala, porque Salomão caiu foi nisso, com toda a sabedoria, o coração dele caiu
na prostituição. Davi, com todo o coração segundo a vontade de Deus, ele olhou uma mulher e ele não conseguiu, ele não só tomou para si, como ele matou o marido dela. Mas com Jeú não. Um coração ousado, ele não permite se corromper pela prostituição. Ele olha para os eunucos que estão com ela, quem está comigo? E 2 deles falam assim, nós estamos. Ele então lança, e eles jogam ela da torre para baixo. E Jeú passa sobre a prostituição, sobre a feitiçaria, com os pés do cavalo. De tal forma que quando ela caiu, a Bíblia fala que o sangue dela esguichou sobre o cavalo e sobre Jeú. É assim que a gente trata a prostituição, é assim que a gente trata a pornografia. A gente não faz aliança, a gente não dá sorriso para Jezabel. A gente espera ela cair e passa com o cavalo por cima. Ele não entrou, vem cá Jezabel, vamos conversar. Ele falou, daí ó, de longe, feiticeira. Daí de longe, promíscua. Daí de longe, prostituta, caia. Porque Yahvé é Ele. Eu não preciso te derrubar, o Senhor te derruba. E depois que a prostituição, a pornografia cai, eu passo com o meu cavalo por cima. Porque nós vivemos, homens assim se demonstrar, nós temos que ter cuidado, né? Porque Yahvé é Ele. Jeú, ele não se curva a Jezabel. Isso é um alerta à nossa geração, cheia de homens ousados e corajosos frente aos microfones e nas plataformas, e que no seu secreto estão se curvando a Jezabel em caminhos de prostituição e pornografia. Homens assim se demonstrarão acovardados em tempos de dificuldades, e jamais serão como flechas sustentadas pela convicção do que foi derramado sobre as suas cabeças. Terão seus chamados esvaziados e queimados, como feno no fogo. O próprio óleo derramado sobre a sua cabeça servirá para te incendiar quando você estiver diante do Senhor com os olhos de fogo. Ou o óleo te conduz para a santificação, ou ele te serve para a condenação. Não negociamos com Jezabel. Não negociamos com o pecado. Porque senão esse óleo do nascimento do chamado que nós conversamos da última vez, que foi derramado por Deus sobre nós, ou ele nos purifica e nos unge e nos capacita, ou quando nós estivermos diante do Senhor com os olhos de fogo, esse óleo servirá de combustível para que nós sejamos queimados. Olha outra característica, Jeú extermina Baal. Ele fala, reúnam culto a Baal aí. Tragam todos os profetas de Baal, nós vamos celebrar Baal. Põe todos na tenda. Ele fala, entra lá no meio e vê se não tem um servo do Senhor perdido lá. Os homens entram, não tem. Aí Jeú fala assim, se escapar um profeta de Baal, o homem que assim permitir, pagará com a vida. O que ele está falando? É sua responsabilidade a purificação e a santidade da igreja. É como Neemias fala, cada homem levante diante da sua casa. Cada homem edifique diante da sua casa. Cada homem ande com a espada, edificando e trabalhando, em turno. Vocês sabem que isso aqui é concreto, né? É o mesmo concreto que está aí. O que santifica o altar? É o concreto? É o lugar? Não, o que santifica o altar são as pessoas que sobem no altar. Porque o óleo vem do Espírito Santo que está em nós. É o santo tocando o microfone, é só um metal. Mas se um homem santo o segura, ele santifica o ambiente, ele gera a atmosfera. Então, é minha responsabilidade, sua responsabilidade, de santificar cada cadeira que você senta. De trazer santidade, trazer o seu óleo da unção e proclamar num culto de domingo, para que a pessoa ao seu lado, que nunca conheceu Jesus, sinta a presença de Cristo. É para as pessoas olharem nos nossos olhos, elas não entenderem e falar assim, eu gostei tanto de você, eu não sei por quê. Aí você está por dentro, não é de mim não, você gosta de quem habita em mim, porque se você me conhecesse, você saía fugindo, mas aquele que habita em mim é poderoso para que até em um ser como eu, haja formosura diante dos olhos da criação. Então Jeú está falando, é responsabilidade de cada um destruir Baal,
Jeú não falou, eu vou entrar e vou matar todos os profetas. Não, fez um cerco de 80 homens e falou, se vocês não forem capazes de matar o profeta de Baal, é a vida de vocês que está em risco. Quando eu não sou capaz de buscar a santidade no Senhor, de me curvar e me humilhar perante Ele, é a minha vida que está em risco. Não se esqueçam que virá um rei. Na sua corte está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele vem, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu e você estaremos diante de um Deus perfeito, e nós teremos a visão, assim como o profeta Daniel teve, de quem Jesus é. E a Bíblia diz que assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Jeú é um perfil que nos confronta de forma violenta e voraz, devido à sua convicção e zelo. Ou seja, eu preciso ter um coração segundo os mandamentos do Senhor, como Davi. Preciso, é essencial. Eu preciso entender minha identidade, saber quem eu sou, por que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça. Eu preciso ser um homem pacífico, trazer paz às pessoas. Isso tem que ser a essência. Eu preciso ter um coração restaurador, preciso tirar as ruínas. Eu amo a história de Isaac. Deus falou muito comigo há pouco tempo sobre Isaac, sobre os poços. Isaac tinha um coração pacificador. Ele desentulha um poço, as pessoas vêm brigar por aquele poço. Ele larga a mão. Ele vai para o outro poço, desentulha, os homens vêm, querem aquele poço. Ele larga a mão. Até que ele desentulha um último poço. Jorra água e ninguém briga para aquele poço. Ele se estabelece ali, ele fala, houve paz, o Senhor trouxe paz. O Senhor falou comigo que a questão não é desentulhar poços. A questão não é beber da água, tirar a água do poço. Depois que o poço está desentulhado, todo mundo bebe água. Todo mundo guerreia pela água. Mas o segredo de Isaac é que ele sabia como desentulhar os poços. As pessoas podem brigar com você querendo a água do poço que está ali. Não tem problema. O segredo não é tirar a água. O segredo é saber desentulhar o poço. Porque para desentulhar o poço você tem que descer até as ruínas. Você tem que tirar as pedras pesadas para encontrar a fonte da água. Depois que a graça vem, todo mundo bebe. Mas sempre tem um homem que vai lá tirar as ruínas para encontrar a água viva. Sempre tem alguém que paga um preço maior. Esse é o segredo. Isso vem do Senhor. Então ter um coração restaurador é fundamental. E aí nós precisamos também ter fé, meu irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, abre o livro de Salmos e lê na primeira pessoa. Bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. É o Senhor que me justifica. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra, não é Davi, é eu, no vale da sombra da morte, não sofrerei mal algum. Eu preciso ler a palavra para ter fé, eu preciso ouvir a palavra para ter fé, porque senão eu não vou crer nas Escrituras. Você acha que Ezequias era louco? Ele não era louco, é porque ele olhava para as Escrituras, ele sabia quem era Deus, ele falou assim, não importa quem é o rei da Síria, Deus abriu o mar com Moisés, Deus tirou o povo do Egito, Sansão derrubou colunas e matou os filisteus, Davi fazia jornadas, ele falou assim, é o mesmo Deus, Deus não mudou. Ele conhecia o Senhor, e só quem tem fé, quem conhece ao Senhor. E depois de tudo isso, é importante que nós sejamos ousados, para que as pessoas olhem para nós e vejam no nosso nome, Yahvé é Ele. Jezabel estava trazendo a destruição, a abominação de adoração a Baal. Eu imagino assim, que loucura que a influência, o poder maquiavélico que essa mulher tinha, porque Elias tinha acabado de matar 400 profetas, ele tinha acabado de levantar um altar, ele coloca a água sobre o altar, vem fogo do céu, e Jezabel fala, vou matar Elias. O cara corre para a caverna. Que opressão, que domínio opressor era esse?
Mas Jeú fala, Yahvé é ele. Não importa qual poder das trevas venha, nada chega próximo ao poder de Cristo. Não é uma batalha, meu irmão, é uma vitória. Josias, ele olha e fala assim, cara, o Senhor é conosco. E finaliza. Temos que entender que devemos guardar o nosso coração, que houve um homem em que nele não foi encontrado nenhuma falha ou pecado. Jesus é o coração do rei. Nós vamos falar nisso num outro momento. Mas Jesus, ele pega todos esses elementos que eu falei aqui hoje, que a gente viu um pouquinho em cada rei, e ele traz todos ao longo da sua caminhada, perfeitamente, um a um. Porque ele não é o homem segundo o coração de Deus, ele é o coração de Deus exposto aos homens. Isso tem que estar no nosso coração. Nós temos que ser transformados de glória em glória. A igreja é feita de mim e de você. Nós somos os pilares aqui. A santidade, como eu falei, aqui é concreto, aí também é o mesmo concreto. A santidade tem que estar no nosso coração, nós temos que ansiar por fazer diferente. Nós temos que ansiar por mais de Deus. Porque Ele projetou eu e você para sermos reis e sacerdotes. Hoje nós falamos só de majestade, do que tem que ter no nosso coração, como rei e sacerdote. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu vou orar com vocês, depois eu vou passar para o pastor Davi finalizar. Jesus, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Não há outro Deus como tu, Senhor. Gera em nós esse coração de majestade real. Gera em nós isso para o qual o Senhor nos predestinou. O Senhor desenhou isso no coração de cada homem e mulher aqui. Muitas vezes nós temos vivido aquém, Senhor, porque nós estamos debaixo de algum outro governo. Mas nós somos eleitos para governar sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isso, Senhor. Nós não estamos no domínio do governo das trevas para sermos influenciados por esse mundo. Satanás está destruído pelo calcanhar de Cristo, para que nós possamos governar sobre as nossas vidas por meio do Espírito Santo que está selado em nós. E esse selo real nos torna cidadãos, co-herdeiros com Cristo Jesus, da salvação e da presença de Jesus. E isso é para cada pessoa que está aqui. Gera essa identidade em cada irmão aqui, Jesus, é o que eu te peço. Que o Senhor venha nos fortalecer em fé por meio da Tua palavra. Que nós venhamos ter zelo pelaquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que nós venhamos ter um coração ousado para avançar para o próximo estágio. Que haja graça sobrenatural sobre essa casa. Oh, Jesus, bendito é o Teu santo nome. Forja em nós como sendo elementos forjados pelo fogo, um fogo purificador, um renovo, que a nossa mente venha avançar para um novo lugar, que nós venhamos abrir mão daquele pecado, daquilo que tem nos segurado, mas gera um ardor no nosso coração e um anseio para viver novidade em Cristo Jesus. Bendito é o Teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, pois a Tua graça nos basta, em nome de Jesus. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, para sempre e sempre. Meu coração é Teu,
da tua água, novo Espírito habitará em nós. Então asperja da tua água sobre nós, Senhor, e troque as nossas motivações, e troca nossos desejos, nossas vontades, Senhor. Eu te entrego meu coração, eu faço uma aliança do meu coração ser só teu para sempre, Senhor. Sermos construídos como os reis e sacerdotes do Senhor, que te ama de verdade acima de tudo, Deus. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu. Obrigado, Espírito Santo, que o nosso coração seja igual ao teu. Ensina-nos e ajuda-nos, que possamos ser achados santos diante da tua presença, justificados em Cristo Jesus, bendito, bendizendo e exaltando o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Jesus. Vida após mim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus. Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja com você por todos os seus caminhos. Que o teu coração esteja alinhado ao coração do Pai. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. No poder que há no nome do Cristo Jesus. Vai em paz!